A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 4: A palavra profética e os falsos mestres. Quinta-feira: ler com oração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Viva a esperança pela fé, a salvação da alma. Observamos que a liderança de Pedro na igreja em Jerusalém estava enfraquecida, sendo ele preterido e, posteriormente, substituído por Tiago, que não era apóstolo. Surge então uma questão relevante. Por que a igreja em Jerusalém foi levada à prática da circuncisão? No 6º capítulo de Gálatas lemos: Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 12. Esse versículo revela que a prática da circuncisão teve como motivação o desejo de evitar perseguições. Assim, para escapar da perseguição, aqueles irmãos negaram a cruz de Cristo, o que caracteriza uma situação espiritualmente lamentável. Nesse contexto, Pedro não era mais ouvido, e não havia entre eles quem se interessasse em seguir a palavra profética. Expressão que ele próprio define posteriormente em sua segunda epístola. Por esse motivo, após o episódio relatado em Atos 15, o nome de Pedro não volta a ser mencionado no livro de Atos. Se procurarmos na história, pouco se sabe sobre seu paradeiro. Ele só volta a aparecer quando escreve sua primeira carta por volta do ano 64 d.C. Mas a quem foi endereçada essa carta? Pedro não escreveu essa carta para a igreja em Jerusalém, uma vez que os irmãos daquela localidade não estavam mais dispostos a ouvir o ensinamento dos apóstolos. Logo no início da epístola, ele declara: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. Primeiramente, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, título que Tiago não possuía. Em seguida, deixa claro que a carta é dirigida aos eleitos que são forasteiros da dispersão, localizados nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O termo forasteiros indica que eram estrangeiros, judeus dispersos que haviam fugido para essas regiões em razão da perseguição sobrevinda à igreja em Jerusalém, conforme relatado no capítulo 8 de Atos. Naquele episódio, os irmãos foram dispersos primeiramente pela Judéia e Samaria, regiões próximas, e posteriormente forçados a se deslocar mais ainda para o norte. Para melhor compreensão, vejamos o mapa a seguir. Quando sobreveio a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, registrada no 8º capítulo de Atos, houve a dispersão pela Judéia. Judéia é uma província com várias cidades. Além disso, foram dispersos por Samaria, mais ao norte, que é outra província romana. Mais acima de Samaria está a Galiléia, e mais acima da Galiléia, a Síria, cuja capital é Damasco. A perseguição não só aconteceu na Judéia, Samaria e Galiléia, mas chegou até a Síria. Então esses que foram dispersos tiveram de fugir mais para o norte, ou seja, para Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia e Ponto. O termo dispersão, bastante conhecido entre os judeus como diáspora, refere-se a esses que, fugindo da perseguição, se estabeleceram nessas regiões. Provavelmente, muitos desses judeus estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes, tendo sido alcançados pela pregação de Pedro e passado a viver a vida da igreja naqueles primeiros dias. Mais tarde, com o aumento da perseguição, retornaram à sua terra de origem
ou buscaram refúgio em outras regiões. São esses os destinatários da primeira carta de Pedro. Ela foi escrita aproximadamente no ano 64 d.C., cerca de 14 anos após o concílio de Atos 15, quando ficou evidente que a liderança em Jerusalém havia sido assumida por Tiago. Um aspecto notável dessa epístola é que não há qualquer menção à prática da lei. Isso evidencia que Pedro não sofreu influência do judaísmo nem dos judaizantes. Pedro se dirige aos eleitos e escolhidos pela presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 2. Eles tinham obediência a quê? Obediência à palavra, a Cristo, a essa nova direção na dispensação da fé. Além disso, ele faz referência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, evidenciando claramente a centralidade da obra redentora de Cristo. Não há qualquer menção à circuncisão ou à prática da lei. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, recebemos uma viva esperança. A lei jamais poderia oferecer uma viva esperança. Essa esperança provém da regeneração, resultado da obra consumada na cruz e na ressurreição de Cristo. Não podemos, de forma alguma, negar a obra da cruz. Nossa esperança está firmada na salvação completa. Nosso espírito foi regenerado no novo nascimento. Nosso corpo será transfigurado na vinda de Jesus. E no presente, vivemos o processo da salvação da alma, que ocorre por meio da transformação e santificação pela palavra. Continuando no mesmo capítulo, vemos que o fim de nossa fé é a salvação de nossa alma. Isso revela que, ao entrarmos na nova dispensação da fé, abandonamos a dispensação da lei. A salvação da alma implica sofrimentos e provações. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a fé, que é muito mais preciosa, também necessita ser provada e purificada. Isso ocorre porque o valor da fé está diretamente relacionado à sua pureza. Deus precisa que sejam removidas as impurezas de nossa alma, a fim de que o valor de nossa fé seja elevado. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.